Bom dia, pessoal. Eu sou a professora Ana Raquel, professora de Ciências. Nós nos encontramos na primeira aula, né? Eu estou fazendo esse vídeo para corrigir o questionário que passei como atividade remota para os alunos do 9º ano, né, o EJA 5, da Escola Estadual Professora Lígia Navarro, lá em Pitangui, município de Extremóis, no Rio Grande do Norte. Eu espero que vocês estejam bem. É um período desafiador para todos nós, mas vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Estamos aqui para ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. Fale conosco, o meu e-mail foi disponibilizado pelo professor Robistani. Nós vamos organizar algumas lives, alguma comunicação com vocês também via Instagram. Está sendo criado no Instagram da escola, certo? Lembrando, é importante vocês participarem dessas atividades, porque elas estão contando como aula, certo? E vocês estão sendo avaliados pela participação, certo? Como presença, e não tendo provas nesse período, a entrega das atividades e a participação estão contando como nota, certo? Será a avaliação de vocês, será mediante essa participação, ok? Então, vamos à correção. Como vocês podem ver, eu fiz 20 questões, sendo que as 10 primeiras consistiam em questões discursivas, e as 10 últimas, questões de marcar, ok? Por quê? As duas englobam a mesma coisa, mas eu queria que antes de marcar, vocês já tivessem escrito o conteúdo, pesquisado algumas coisas, certo? Por isso que eu fiz essas questões, mas eu acredito que vocês tiveram tempo para responder, puderam se reunir com os colegas na casa de alguém para responder, não é assim? E eu disponibilizei aulas, também links do YouTube. Tem aulas excelentes, tem muita aula, muito material bacana na internet aí para vocês. E eu disponibilizei 2 links de aulas explicando o conteúdo, tá? Então a gente vai corrigir e mais à frente a gente vai discutir. Então, nós temos aqui a primeira questão. Complete a tabela com as palavras abaixo. As palavras são acelular, fissão binária e antibióticos, certo? Temos aí 3 colunas: organismo, vírus, bactérias, célula, qual é o tipo de célula do vírus, qual é o tipo de célula da bactéria. Reprodução do vírus e da bactéria, tratamento do vírus e da bactéria, tá? Então, aqui a gente tem a foto, a figura, né, ilustrativa de vírus, certo? Formas virais, como vocês podem ver, essa estrutura deles, dependendo do tipo do vírus, ela muda, mas ela é basicamente material genético, certo? No centro, seguido de proteínas, tá? E aí os diferentes tipos de proteínas é que formam os vírus diferentes. Aqui a estrutura de uma célula, de uma bactéria, certo? É uma célula muito simples, ela não tem núcleo, o DNA é disperso no citoplasma. Então, o vírus, eu perguntei, o que está em branco aqui é o tipo de célula. Qual é o tipo de célula do vírus? O vírus não tem célula. A estrutura dele não é uma célula, é só material genético, DNA ou RNA e proteína. Ele não tem célula, por isso acelular. Em biologia, A quer dizer sem, ok? Sem célula. A reprodução da bactéria é por fissão binária, tá? Onde uma célula, ela duplica seu material e se divide igualmente por 2, tá? O vírus se reproduz pelo ciclo lítico e lisogênico, que a gente vai ver mais à frente, que é, ele infecta uma célula e usa a maquinaria da célula ali, como sua escrava, para se dividir. Então, ele pega, duplica seu material genético e sai da célula. E existem esses 2 tipos de ciclos: o lítico, que rompe a célula, né,
acontece uma lise, e o lisogênico, onde ele vai se reproduzindo junto com a reprodução natural, né, da célula. O tratamento para vírus é com antivirais e para bactérias, antibióticos. Então, o antibiótico é para tratamento de bactérias, isso é importante, porque acontece de muitas vezes a pessoa está com outro problema, é uma virose, né? É apenas uma alergia, e ela toma antibióticos. E isso tem sido revisto ultimamente, tanto que a venda de antibióticos deve ser feita somente mediante receita médica, para que o médico determine, detecte se aquela infecção que você tem é realmente por bactérias, e aí faça o tratamento adequado. Agora, pesquise no dicionário, segunda questão, o significado dos seguintes termos: acelular, fissão binária e antibióticos. Acelular, que não é formado por células, que não contém células em sua estrutura. Fissão binária é uma reprodução assexuada, em que a divisão de um organismo unicelular ocorre para formar outros organismos da mesma espécie. Então, é uma reprodução assexuada, isso quer dizer que não acontece troca de material genético, como na nossa espécie, na espécie humana, certo? Acontece uma troca de material genético, uma mistura de material genético ali dos pais para formar o indivíduo. Na reprodução assexuada, não. Uma célula se divide e forma duas, não acontece troca entre duas células diferentes. Antibiótico é um medicamento que combate infecções, produzindo natural ou artificialmente, impedindo o crescimento de micro-organismos e bactérias. Essa é a definição do dicionário. Aqui, o exemplo de uma reprodução de bactérias, certo? Temos aqui a célula, essa representação aqui da célula da bactéria, a membrana, o citoplasma, o material genético dela, certo? Ela vai fazer o quê? Ela duplica seu material genético, aumenta de tamanho e se divide igualmente por duas. Então, uma célula se dividiu e deu origem a duas células iguais a ela, ok? Terceira questão. Por que devemos continuar tomando antibióticos, segundo a orientação médica, mesmo que os sintomas tenham desaparecido? Para eliminar praticamente todas as colônias bacterianas. Caso o tratamento seja interrompido, as bactérias sobreviventes tornam a se reproduzir, causando novamente a doença, e serão ainda resistentes ao tratamento, sendo necessária a troca do antibiótico. Então, se você não faz o tratamento durante a semana inteira, vão permanecer linhagens resistentes, certo? E essas linhagens vão se reproduzir e fazer você ter uma retomada nos sintomas da doença, da mesma forma. Só que o antibiótico não é mais resistente, então vai ter que ser trocado por outro. E aí, troca por outro, só assim, toda vida troca por outro, vai chegar um tempo em que não vai ter antibiótico mais eficaz para você. Tanto que existe uma grande busca da indústria farmacêutica para desenvolver novos medicamentos, justamente por causa desse fenômeno da resistência. É claro que, vamos lembrar, um antibiótico, assim como uma água sanitária, certo? Ele não elimina 100%. Se vocês olharem em um desinfetante, né, diz assim, antibacteriano, antigermicida, ele diz assim, elimina 99,9%. Por quê? Porque as bactérias são diferentes. Então, o que vai acontecer é de eliminar a maioria, mas sempre vão ter algumas que resistem, né? Mas é 99,9% de eficácia. Aqui uma ilustraçãozinha, né, da bactéria. Quando, é o que acontece quando você não toma tudo, né? A bactéria fica forte, fica resistente, né, ao antibiótico. Uma figura esquemática do que eu expliquei, antibiótico e a bactéria. Essa bactéria que sobreviveu se reproduz, certo? Só que agora ela é diferente porque ela é resistente ao antibiótico. Então, da próxima vez que a pessoa tomar o antibiótico, ela não vai mais
ficar curada dos sintomas, porque as bactérias já estão resistentes, elas vão continuar no corpo. E vai acontecer um agravamento da infecção. Quarta questão. Por que vacinar os grupos prioritários? Né? E essa vacina tem que ser feita anualmente. Nós temos aqui duas questões, certo? Por que os grupos prioritários? Por que prioritário? E por que tem que ser todo ano? Contra a gripe, certo? Outras vacinas, você toma uma e recebe pro resto da vida. Agora, a da gripe tem que ser todos os anos, certo? Então, se um idoso, se uma pessoa imunossuprimida, né? Uma pessoa do grupo prioritário. Não, eu já tomei no ano passado. Tá bom. Não, não tá bom. Tem que tomar novamente, certo? Por quê? Porque a cada ano a vacina muda. O vírus se recombina e muda também. Então, a cada ano, a gripe que a pessoa pega é proveniente da infecção de um vírus diferente, certo? Não é o mesmo vírus. Assim como está acontecendo agora, né, com o coronavírus, ele também muda muito rapidamente. Então, tem que ter esse cuidado. E eles preferem os grupos prioritários porque essas pessoas têm defesas imunológicas fracas, sendo mais propensas a ter complicações decorrentes da doença e até mesmo a morte. Eles incluíram recentemente também profissionais, além de profissionais de saúde, professores e profissionais de segurança e salvamento, porque são pessoas mais expostas, que têm mais contato com o público e são mais suscetíveis, né? Então, é uma maneira de preservar esse público para que eles consigam trabalhar por mais tempo. Quais as funções benéficas das bactérias no organismo, biotecnologia e meio ambiente? No organismo, as bactérias eles atuam na defesa contra outros micro-organismos, eles competem por espaço, por nutrientes com outras bactérias patogênicas, né? E também eles ajudam na absorção de nutrientes, como bactérias intestinais. Na biotecnologia, as bactérias são usadas, por exemplo, para produzir queijos e iogurtes. Então, a bactéria ela cresce ali no meio do leite, certo? Você coloca uma solução contendo bactérias, aquele soro, né? E ali ela vai metabolizar o leite, pegar o açúcar do leite, quebrar para produzir energia para a sua sobrevivência. E aí, nesse processo, ela produz um ácido. Esse ácido vai alterar as propriedades físicas do leite, fazendo com que ele solidifique, se transformando o leite em queijo ou iogurte, certo? E no meio ambiente, elas também ajudam a absorver nitrogênio do solo, como existem nódulos das leguminosas, tá aqui a figurinha, ó. Leguminosas são plantas, né, são um grupo de plantas, como por exemplo o feijão. Na raiz dela existe uma associação com bactérias, certo? Da raiz com bactérias, que auxiliam ela a absorver o nitrogênio do solo. O nitrogênio é um importante nutriente para o crescimento dela e também para a nossa alimentação. Esse nitrogênio vai se converter em vários compostos orgânicos do nosso organismo. E na natureza também, as bactérias ajudam na decomposição de matéria orgânica morta. Então, elas são as grandes faxineiras do meio ambiente. 6 e 7 são semelhantes, por isso coloquei elas aqui. Porque vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Quais os motivos da discussão sobre os vírus serem considerados ou não seres vivos? Porque eles são parasitas obrigatórios porque eles só conseguem se replicar se estiverem dentro de uma célula. A discussão se eles são ou não seres vivos é porque eles não têm célula, eles não têm uma estrutura celular. Mas eles conseguem se reproduzir. Mas para isso eles precisam estar dentro de uma célula. Por isso essa polêmica, se os vírus são ou não seres vivos. Aqui, exemplos de vírus, tipos de vírus. E os ciclos, certo? Como eu expliquei, o ciclo de reprodução. O vírus vai injetar seu material genético numa célula. Essa célula pode ser de uma bactéria, pode ser de uma planta, pode ser de um ser humano, certo? E ele vai injetar. E pode acontecer duas coisas.
o vírus vai se reproduzindo à medida que a célula se reproduz, onde ele vai se disseminar pelas células, só que a pessoa não tem sintomas tão graves, mas se diz que é um período que o vírus está incubado. Aqui, ele já vai se reproduzir, anulando as atividades da célula, certo? Reproduzir e sair da célula, causando a ruptura da membrana e a morte dessa célula. Então, à medida que o vírus faz isso, é que você vai manifestar os sintomas mais graves da doença. Oitava questão. Todas as bactérias são prejudiciais para humanos? A gente já viu lá? Não. Existem bactérias que atuam na defesa e na absorção de nutrientes, como nós já vimos. Quanto à forma, as bactérias podem ser chamadas cocos, bacilos, espirídeos e vibriões. Escreva ao lado de cada desenho a forma correspondente. Temos aqui os desenhos de bactérias, certo? Aqui em A são cocos, um formato esférico, certo? Formato de bola, formato redondo. B, bacilos, formato de bastonete. C, essa daqui, são vibriões, formato de vírgula. E aqui são espirilos, formato de espiral. Cite exemplos de doenças causadas por vírus e bactérias. Aqui são algumas doenças que eu citei, mas as que vocês citaram, se for diferente da minha, não tem problema, certo? A gente também considera. Doenças causadas por vírus: gripe, dengue, zika, chikungunya, AIDS, raiva, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, poliomielite, hepatite A. Doenças causadas por bactérias: tétano, sífilis, tuberculose, pneumonia, hanseníase, meningite, leptospirose, cólera e gonorreia. O dever de casa para vocês, pesquisar um pouco sobre cada uma dessas doenças. Eu ia colocar aqui, mas ia ficar muito extenso, né? São muitas doenças diferentes. Mas ambas são causadas por vírus diferentes. Identifique o ser vivo descrito abaixo. Sou unicelular e não tenho núcleo. Meu DNA está espalhado pelo citoplasma. Posso ter a forma de bacilos, cocos ou vibriões, entre outras. Na cadeia alimentar, sou decompositor. Sou, nós vimos nas slides anteriores, quem é? É uma bactéria, certo? 12ª questão. Certos agentes infecciosos são formados apenas por material genético protegido por cápsula de proteína. Estes seres só conseguem se reproduzir quando invadem uma célula e utilizam suas estruturas, terminando por destruí-la. Esses agentes são vírus, certo? Eles invadem a célula, utilizam a estrutura da célula para se reproduzir e saem da célula, né? Rompendo a membrana dela, matando a célula, destruindo a célula. São os vírus. Muitas doenças podem ser evitadas. Algumas que matavam muitas pessoas antigamente, hoje deixaram de existir graças a pesquisas que possibilitam a produção de vacinas. Essas vacinas, como é que funciona uma vacina, né? Ajudam o corpo, nosso corpo, a criar anticorpos, né? Criar células de defesa e evitar que fiquemos doentes, mesmo com a presença dos agentes causadores da doença, pois nos tornam imunes ao micro-organismo específico, certo? Então, é assim o mecanismo pelo qual as vacinas funcionam. Elas vão induzir o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos. É como se para o sistema imunológico a gente já tivesse tido essa doença. Por isso que da segunda vez que a gente é exposto. Você pode ser exposto à doença, mas você não vai desenvolver sintomas, porque imediatamente o seu sistema imunológico vai ser ativado e aí vai defender, essas células de defesa vão agir rapidamente e eliminar esse vírus do seu corpo, certo? Então, essas outras não são assim que funcionam, certo? São ricas em vitaminas, devem ser usadas depois que a pessoa está com a doença, não ajudam em nada, não é verdade. Elas ajudam o corpo a criar anticorpos e evitar que fiquemos doentes, mesmo com a presença dos agentes causadores da doença, pois nos tornam imunes a um micro-organismo específico. 14ª, para produzir iogurte caseiro, receita boa essa, hein? Façam em casa, eu já fiz, fica muito bom.
Basta colocar uma colher de iogurte em 1 litro de leite fervido ainda morno. Cobrir com um pano limpo e guardar em local protegido durante 12 horas. Eu uso meio copinho. Isso é possível graças às bactérias existentes no iogurte que, como a gente viu, né, já nos slides anteriores sobre esse processo, que aqui é uma ação benéfica das bactérias para a biotecnologia. Como é que acontece? As bactérias se reproduzem rapidamente através da simples divisão de uma célula em duas, é o tipo de reprodução das bactérias, a fissão binária, como a gente viu. Então, elas se reproduzem, por quê? Devido à existência de condições favoráveis de temperatura e presença de nutrientes. Então, por isso que tem que ser o leite morno, né, mas não muito quente, senão vai matar a bactéria. E a presença de nutrientes, que são os açúcares do leite. Como se denomina o tipo de vírus que ataca bactérias? Aqui a fotinho dele, que lindo ele, colocando o material genético no interior desse tipo de célula. Então, se ele ataca bactérias, o nome já diz, bacteriófago. Certo? Bactericida é que mata a bactéria. Bacteriose é uma doença causada por bactéria. Intracelular obrigatório, que ele só sobrevive se for dentro de uma célula. 16ª. O HIV é um exemplo de vírus envelopado. Marque a alternativa que explica corretamente essa definição. Que é um vírus envelopado? Quer dizer que ele tem um envelope. Que envelope é esse? De que é feito esse envelope? Ele é um envelope lipoproteico. É um envelope de lipídios e proteínas. Aqui é a figura da diferença de um vírus envelopado, não envelopado. E o envelopado tem uma capa extra, certo? Um envelope formado por lipoproteínas, lipídios e proteínas. 17. Uma pessoa fez as seguintes afirmações sobre os vírus. São tão pequenos, mas podem ser visualizados com o uso de microscópio óptico. Só se reproduzem no interior de células vivas. Parasitam apenas células de animais. Podem sofrer mutações em seu material genético. São formados por células, são seres unicelulares. São formados por células? Tem uma coisa errada, né, nessas questões. Será que estão todas certas? Quais estão corretas? Quais estão corretas somente as afirmações 2 e 4. Por quê? Vamos ver. São tão pequenos, mas podem ser visualizados com o uso de microscópio óptico. Eles são tão pequenos que o microscópio óptico não é capaz, não tem a resolução, o aumento capaz de se visualizar o vírus, certo? Tem que ser microscópios mais avançados, como o microscópio eletrônico, por exemplo. Então, a primeira é falsa. Só se reproduz no interior de células vivas? Sim. O vírus é um parasita celular. Parasita intracelular, dentro da célula, obrigatório. Ele só se reproduz no interior de uma célula viva. Fora da célula viva, ele não se reproduz. Terceira, parasitam apenas células de animais? Não. O vírus pode parasitar, a gente viu na outra questão, bactéria. Pode parasitar uma planta, certo? Então, não apenas células de animais. Quarta, podem sofrer mutações no seu material genético? Com certeza. Por isso que a vacina da gripe deve ser tomada novamente a cada ano. A dengue também, existem sorotipos diferentes de dengue. Né? Tem gente que pega dengue 5 vezes, porque são sorotipos diferentes. São formados por células. São seres unicelulares? Não. O vírus não tem célula. Ele precisa infectar uma célula para se reproduzir. Ele não é célula, ele não tem célula. Não tem estrutura celular. Ele não é unicelular, ele é acelular. Ele não tem célula. Então, a alternativa correta é a C, 2 e 4. 18ª, relacione as doenças às suas características. Então, aqui a gente tem 3 doenças, dengue, raiva e AIDS. E aí a gente vai ver a descrição de cada uma delas. Pode ser transmitida por mordidas de cães, gatos e outros animais contaminados. Estamos falando da raiva, 2. É transmitida pela picada de mosquito, dengue, certo? Como a gente vê tanto, né, tantas campanhas todo ano. O vírus ataca o sistema imunitário, diminuindo a resistência do organismo a infecções. AIDS, terceira. A relação correta, então, vai ser na ordem 2, 1, 3. Alternativa A. Questões 19, estamos nos aproximando do fim.
certo? A grande maioria dos morcegos que se alimentam de frutos auxiliam a dispersão de sementes na natureza. Há morcegos que se alimentam de insetos, alguns dos quais prejudicam nossas lavouras. Mas alguns morcegos são hematófagos e se alimentam de sangue de bois, cavalos e galinhas, entre outros animais. Eles sugam o sangue de seres humanos, mas quando fazem, podem transmitir uma doença perigosa causada por vírus. Que doença é essa? É raiva, certo? Que nós vamos na outra questão. Lembrando que pouquíssimas espécies de morcegos são hematófagas e raramente eles atacam seres humanos. A maioria deles tem uma função benéfica, se alimentam de frutos, auxiliam na dispersão de sementes na natureza, certo? 20ª, um estudante fez a seguinte afirmação: os vírus, por serem muito simples, devem ter surgido e evoluído antes das primeiras células. Com base no que você entendeu sobre a reprodução dos vírus, essa afirmação está errada. Por quê? Os vírus só se reproduzem no interior de células vivas. Né? Aqui, pessoal, eu pedi a vocês para pintar a questão correta, como vocês vão fazer em concurso, né, para a gente já ir treinando. Vocês primeiro respondem as questões, né, as questões que eram de marcar, da 11 até a 20, e aí ao final vocês pintam o quadradinho inteiro com caneta, né? O quadradinho corresponde às questões, aqui está o gabarito final, tá? Ficou nesse formato. E foi isso. Fique em casa, faça a sua parte, respeite a quarentena. E nós nos encontramos nas próximas aulas, certo? Vamos continuar falando sobre algumas doenças causadas por outros organismos vivos, certo? Contextualizando aí para a gente ter uma noção de como tratar, como prevenir, como evitar. Tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, fale comigo. Eu vou colocar esse vídeo no meu YouTube, vou passar para o diretor, para ele disponibilizar para vocês no canal da escola. E vou colocar na descrição também o arquivo com as respostas e com o questionário, certo? Fiquem em paz, muita saúde, bons estudos para vocês.